A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos, professores e professoras. Nós estamos aqui desta oportunidade para juntos traçarmos uma linha de pensamento sobre a série de sequências que vemos estudando sobre o tabernáculo e essa simbologia tão significativa para a igreja como símbolo de redenção que aponta para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa aula de hoje, que nós teremos durante essa semana, a lição de número 4, o altar do holocausto. É uma lição extremamente significativa que, na verdade, prepara o coração para entendermos o momento em que o sacrifício de Cristo tomou o nosso lugar. E nessa lição eu queria primeiro fazer menção aqui à leitura bíblica, que diz assim, olha: farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça, como o mesmo, e o cobrirás de cobre. E farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. Os varais se meterão nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Essa é uma ordenança de Deus a Moisés para que ele tivesse todo o cuidado em fazer o altar, que na verdade é um instrumento de preparo para que o animal pudesse ser imolado, assim como a cruz também é um instrumento aonde seria preparado o sacrifício eterno de Cristo. Os objetivos dessa lição, na verdade, é conceituar o altar do holocausto, explicar os 4 pontas do altar e o sentido da redenção, e pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. E então, a nossa finalidade aqui hoje é nortear-nos para que nós tenhamos uma ideia única, direta, para que juntos construamos uma ideia para podermos explicar aos nossos alunos. O altar do holocausto, ele na verdade era o preparo para que pudesse então a oferta chegar ali, ser imolada e com isso o sacrifício tomar o seu corpo. O altar é na verdade o que nós vamos chamar de um instrumento e o holocausto é na verdade a realização, o resultado, melhor dizendo, de tudo isso. O altar era o momento em que o resultado do holocausto tomava o seu corpo. Então, nós queremos entender no item 1, vamos acompanhar aqui a sequência do autor. Primeiro ele vai trabalhar sobre o altar do holocausto, aonde ele vai conceituar, na verdade, essa ideia. Diz assim, o termo holocausto vem de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou aquilo que sobe. Nós o descrevemos como uma oferta consumida no fogo. No Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares quando o ofertante entrava no pátio do tabernáculo. A primeira imagem que aparecer-lhe era a do altar, mais conhecido como altar do holocausto. A palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar, ou seja, neste local o sangue de muitos sacrifícios era derramado pelo pecado do povo. Então, o que nós precisamos definir aqui como esse altar? O que nós precisamos definir junto aos nossos alunos é que esse altar era, na verdade, um instrumento aonde a oferta chegava, o animal era imolado, observando todas aquelas descrições veto-testamentária, de 1 ano, sem mácula, sem mancha, e que, na verdade,
significava fazer a transferência do pecado desse ofertante. Então, nesse momento, o altar era colocado e que quando a oferta era queimada, o holocausto significava, na verdade, o resultado que era obtido desse momento. É interessante quando o autor diz que a palavra altar sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar, ou seja, neste lugar, o sacrifício de muitos eram derramados em forma de remissão de pecado. A partir desse momento, o que nós precisamos definir? O altar dentro da construção, dentro do tabernáculo, no sentido sacrificial, era, na verdade, esse lugar onde a vítima chegava para poder assumir o lugar de outro. Quando nós entendemos isso, e isso nos aponta para Cristo, e quando ele vai dizer que o altar, ele vai definir o altar do holocausto, ele está nos explicando que, nesse momento, sempre haverá um lugar aonde tem que haver um sacrifício. Jesus Cristo, na verdade, é o momento e esta oferta que ele é levado para um sacrifício eterno diante de nós. Então, o que nós precisamos entender? A partir disso, quando ele vai definir a ideia do altar, ele, na verdade, quer construir uma linha, quer construir uma ideia, porque no item 2 ele vai dizer assim, o modelo do altar e seus materiais. A forma do altar era quadrada. O seu lado externo era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze. Media 2,55 de largura por 1,35 de altura. Ele tinha uma base alta e apresentava 4 cantos com pontas de forma de chifre. Isso ajudava o sacerdote na administração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado em um desses chifres para que em seguida a ser sacrificado. O que nós entendemos é que esse é um símbolo perfeito. O altar ele tem medidas e padrões e detalhes perfeitos para que o sacrifício pudesse ser algo perfeito. E esse modelo de altar, na verdade, quando nós vamos apontar isso para a cruz, quando nós vamos modelar isso ao Calvário, é extremamente interessante que o professor detalhe ao seu aluno que, assim como o altar ele observava e as suas medidas eram precisas para que tudo transcorresse de acordo com o que era estabelecido pela lei, porque o sentido ali era que o animal pudesse substituir com a morte e encobrir os pecados do ofertante. É extremamente interessante que nesse momento isso mostra que a cruz também tinha sua simetria, mas ela era um instrumento perfeito para que Jesus Cristo pudesse também ser imolado, para que todo aquele que o receba se torne um ofertante e que ele venha para remir esses pecados. E você percebe que, assim como o animal ficava preso e havia os 4 chifres nas pontas, que tinha como finalidade também de prender o animal, como ele diz aqui, ele tinha uma base alta em 4 cantos com 4 chifres. Isso ajudava o sacerdote na administração da cerimônia, pois o animal ficava amarrado em um desses chifres para em seguida ser sacrificado. A cruz, ela, na verdade, a sua simetria aponta para um momento em que Jesus Cristo também fica pendurado, e esse momento aponta para o mesmo sentido de que, assim como o altar tinha no seu escopo final, no seu método final, manter a vítima ali, até que a sua vida fosse retirada e o seu sangue fosse aspergido para que houvesse uma remissão. Jesus Cristo sobe na cruz como instrumento e também preso a um instrumento que, com certeza, como diz Forrer, preso ao instrumento também estava preso a todas as atitudes de remissão para com toda a vida. Significa dizer
que esse altar, ele era feito não para todas as vítimas, mas para um único tipo de vítima. Qual era a vítima? Aquele que trazia em si a responsabilidade de ser a oferta, de ser o doador daquele que o levava. A cruz, muitos experimentaram a cruz, muitas pessoas morreram na cruz, mas a cruz de Cristo foi uma cruz única, pronta, só para Ele, para que nós também, como esse ofertante, pudéssemos entregar nossa vida como oferta e sermos remidos desses pecados. Em sequência, o autor, então, ele vai detalhar, depois dele falar do modelo, ele vai detalhar os momentos em que tudo isso se torna o sacrifício. Tão logo o pecador passasse pela porta principal do pátio, ele teria que passar por algum metro de distância pelo altar do holocausto. Assim, por meio do sacerdote, o pecador apresentaria a sua oferta de sacrifício ao Senhor. O modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. Vamos, então, aos sentidos que o autor nos referencia. Primeiro, o altar do holocausto indica o caminho de salvação para o pecador. O pecador, diz o autor, que no altar do holocausto o pecador tinha seus pecados expiados. Então, ele fazia a transmissão ou a transferência de pecado, porque ao confessar e ao impor as mãos, o sacerdote fazia a transferência de pecado para aquele animal. E o que nós entendemos no sentido é que esse caminho, né, que ele fazia, como ele diz aqui, indica o caminho da salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha os seus pecados expiados. Aqui, o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. O Cordeiro de Deus fez de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João escreve no seu livro, no capítulo 1, no verso 29. Então, com a transferência dessa culpa, esse animal agora assume o lugar, né, do seu ofertante. Ele leva em si toda a culpa e aí, ao ser imolado, ao derramar o seu sangue e ao ser consumido sobre um instrumento chamado holocausto, ele ali então estava perdoado. Quando o autor diz que o altar do holocausto indica o caminho da salvação, é porque, segundo essa tipologia, quando nós enxergamos a cruz de Cristo, automaticamente nós enxergamos o altar aonde Cristo recebeu o pecado de todos, da transferência de todos, porque todos aqueles que o conhecem já vêm com um pronto momento de ser, por antecipação, aquela oferta dada a Deus. Todo pecador que recebe Jesus já vem no pacote Jesus Cristo como sacrifício de Deus eterno, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa alusão do autor, ele vai dizer então que o holocausto é o caminho do pecador, porque na verdade é o resultado. É sempre bom a gente entender, e é sempre bom que você diga isso aos seus alunos, que o holocausto é na verdade o resultado final do sacrifício. É aquilo que não poderia ser visto, não dava para ser mensurado. Era exatamente o resultado da oferta como um todo, da entrega, da imolação, do aspergir do sangue, da queima, da elevação da fumaça. Esse resultado final chama-se holocausto. Quando a gente para pensar Jesus Cristo, quando nós paramos para pensar sacrifício, quando nós paramos para pensar holocausto, nós vamos entender que a morte da cruz é o resultado final de Jesus Cristo. Aquilo que não pode ser mensurado, não tem como ser mensurado, mas a gente entende pelo próprio ato que Jesus sobe no madeiro e derrama seu sangue, doa a sua vida, entrega a sua vida, e a partir de então
nós entendemos que esse pecador agora, pelo esse resultado, que ele nunca pode explicar, mas ele pode sentir, porque era visual no sentido da fumaça que subia, e quando a gente aplica isso para a vida, hoje nós entendemos que é o resultado do encontro, né? Nós entendemos então que o holocausto é esse detalhe final da redenção, ou é o momento em que Jesus declara que tudo está consumado. O ponto número 2, ele vai falar sobre os detalhes que estão no altar, que eram os chifres, né, que indicavam exatamente o símbolo de poder e autoridade e proteção. Ele vai dizer aqui que na Bíblia os chifres têm um símbolo de autoridade, poder e proteção. Essa simbologia estava presente no altar do holocausto e lembra-nos mesmo o poder, a autoridade e proteção que o Senhor revelou no Calvário. Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderosa para salvar todos os homens. Segundo essa ideia, o que nós temos que entender é que Jesus Cristo, ele é o Senhor de todo esse momento. Assim como esse chifre tem na língua e na cultura esse símbolo de poder e autoridade, a cruz de Cristo, aquele momento onde ele chega e fica preso à ideia, porque na verdade sempre que eu penso na cruz, eu penso exatamente na ideia que isso significa, porque Jesus está preso a isso, no sentido de que ele tinha o poder e a autoridade para poder fazer. Ele tinha naquele momento o poder e a autoridade para consumar. Ele tinha o poder e a autoridade para se permitir a não sair de lá. Entendemos que a oferta, no que toca àquele tempo, o animal ele ia por uma entrega, e quando nós olhamos para Cristo e entendemos esse paralelo com Jesus, o animal ele ia ao altar e ele não tinha possibilidade de lá sair, porque ele não tinha a autoridade e o poder no sentido de ter um raciocínio de escolha. O barato do sacrifício da cruz, a simbologia máxima dos chifres, é que Jesus tem o poder e a autoridade. E naquele momento ele tinha uma escolha. Ele podia não ir, mas ele, cumprindo o papel para que veio, ele, dotado de poder e autoridade, tanto na vida quanto na opção de morte, e tanto no ato de ter anunciado o Evangelho como consumar o Evangelho pela cruz, Jesus então vai ao Calvário e ali então ele vai consumar a ideia e o que o autor vai chamar de luz do mundo e poderoso para salvar todos os homens. Extremamente interessante esse detalhe e rico pela autoridade e pela proteção e pelo poder, não só pela simbologia que caracterizava a palavra chifres dentro da cultura, mas na pessoa de Jesus Cristo com o direito de escolher. E ele escolheu ficar para poder remir. O tópico de número 2, ele vai dizer que os 4 pontas do chifre do altar é o sentido de redenção. Ele vai dizer que o Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. De modo geral, a imagem das 4 pontas do altar do holocausto apresentam-se nessa perspectiva quando analisamos o sentido de redenção contido nelas. O que a gente precisa entender aqui agora? Nós precisamos entender exatamente a ideia de uma figura linear e direta à cruz de Cristo. Porque enquanto sacrifício, enquanto altar mosaico, enquanto instrumento que servia à lei, ele teve seu sentido, teve a sua aplicação. Mas em Cristo nós vamos entender isso de forma extremamente natural, no sentido de que isso se aplica diretamente a cada um de nós. E aí o autor vai falar sobre as 4 pontas e a propiciação.
O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário russo, implica em tentar obter alguém sua vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifício. Nas escrituras, o sangue do sacrifício era de um animal inocente. Quando o sacerdote imolava o animal, retirava-lhe o sangue no altar, de 4 pontas e com esse gesto apresentava a oferta pelo pecado do povo. Isso é uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. O evento era uma ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e santidade fossem satisfeitas e proporcionassem um perdão eficaz ao pecador. As 4 pontas do altar do holocausto rememoravam a morte de Cristo como propiciação provida por Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar a justiça divina. O Senhor tornou sobre si o nosso pecado, revelando-nos um ato gracioso do Pai. Agora, o que eu quero enfatizar aqui é exatamente a ideia de que esse era sempre o sangue de um animal inocente. E era morrer no lugar. Era, na verdade, o que ele vai chamar aqui de morte por substituição. E o interessante de tudo isso é que, na verdade, esse sangue que era lançado e que era derramado, na verdade, tinha simplesmente o ponto de ser uma oferta pelo pecado. Era, na verdade, um momento de tudo bem que afirma-se que era uma forma de encobrir que o perdão só vem realmente a partir de Jesus Cristo, porque ele não é mais um sacrifício que se faz necessário acontecer de tempo em tempo. Por exemplo, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, não, mas era um sacrifício que foi determinado e foi único através da cruz. Então, o que a gente precisa parar aqui e entender? A parte final vai dizer que as 4 pontas do holocausto rememoram a morte de Cristo como propiciação provida por Deus. Então, se a propiciação é tentar obter de alguém a sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a ira com o sacrifício, Jesus Cristo faz isso com perfeição e com maestria. Na verdade, ele não deixa nenhuma dúvida no que toca à inocência, porque, como eu disse já algum minuto anterior, a inocência de um animal estava realmente no seu não raciocínio. Ela estava ali porque não foi que fez, mas não tinha uma consciência do que fazer. Jesus Cristo é definitivo e é extremamente maravilhoso, o que difere o sacrifício da cruz de todos os sacrifícios que as religiões apontam é que Jesus Cristo é inocente porque morre pelo pecado de outro, mas extremamente consciente do plano, do projeto, do propósito e do fim de tudo isso. E quando afirma a nossa lição que esse pecado que veio para cobrir e manifestar a justiça divina, ele vai dizer que o Senhor tornou-se o nosso pecado, revelando-nos o ato gracioso do Pai. Então, nós entendemos que, assim como o holocausto, junto daquele momento especial, fazia com que Deus fosse aplacado na sua ira, como o autor nos coloca, nós entendemos que em Jesus Cristo, ele não veio aplacar a ira de Deus. Ele veio, na verdade, nos remir em Deus. Ele veio nos reconciliar em Deus. Então, diante de Jesus, não existe mais um Deus que tem uma ira aplacada. Diante de Deus hoje, nós somos perdoados em amor e em graça. Nós somos perdoados de uma forma maravilhosa. Por quê? Porque não existe mais o aplacar de uma ira, mas sim somos perdoados no amor de Deus. Item 2, as 4 pontas e a substituição. Levítico 16 diz,
muito acerca do sentido de substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava a mão sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Esse animal deveria ser macho, sem defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido, e a partir da oferta representava no altar do holocausto com as 4 pontas. Logo, a oferta tomava o lugar do pecador. Foi extremamente assim que Jesus levou sobre si as nossas culpas, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Então, só trazendo de volta à memória, o ofertante traz a sua oferta, o sacerdote, ele então ouvia a confissão, e aí ele fazia o que é chamado de transferência da culpa. O texto diz, de Levítico, que o sacerdote, Arão, em especial mencionado aqui, ou qualquer outro sumo sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça do animal, e aquilo que ele ouviu como confissão, então ele transferia para esse animal. Então esse animal recebia essa culpa. Então quando esse sangue era derramado e ele era oferecido como tal, ele na verdade dava início ao processo chamado processo de redenção. E é interessante que quando o autor faz esse paralelo, quando ele faz essa tipologia, ele diz uma coisa aqui extremamente interessante. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido, e a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos das 4 pontas, logo a oferta tomava o lugar do pecador. João vai dizer isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Colosso, diz que o escrito de dívida que nos condenava foi cravado na cruz. Tudo isso representa exatamente esse ponto 2, quando nós também transferimos as nossas culpas para Cristo de forma salvífica, quando ele, lá na oração de João, capítulo 17, orou por todos nós. E ali, na verdade, ele dava início ao processo de assumir, de puxar para si, de ser esse cordeiro, essa vítima da imolação que tomaria o lugar de todos nós. Então, Cristo na cruz substitui todos nós. Essa é chamada de morte vicária, ou melhor, morte por substituição. Ele vem e, na verdade, naquele momento que ele está já no Calvário, ele vem recebendo todas as culpas, tanto as que estavam presentes diante de si, quando ele disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, quanto ele reverbera, ele replica a oração de João 17, chamada oração sacerdotal, que ele diz que era por todos aqueles que ainda haveriam de herdar a vida eterna. Isso é extremamente maravilhoso, porque ele vai dizer aqui, ó, na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente. Então, mediante ao sacrifício do altar mosaico, veto-testamentário, esse pecado era encoberto, ele ficava ali. Mas na pessoa de Jesus Cristo, nós fomos plenamente perdoados. E eu gosto muito da expressão, gosto muito da fala, diz que dos teus pecados não me lembro mais. Quer dizer que aquilo que ou que era culpa se torna vida, porque Cristo morre no lugar de todos. A parte 3, ele vai falar sobre as 4 pontas e a reconciliação. É interessante a gente entender aqui, ó, ele vai dizer: o altar era o lugar e símbolo da reconciliação com Deus e com o povo de Israel. Porque ali tinha o momento em que, dependendo do tipo de mal, de culpa ou pecado, essa pessoa é afastada também do arraial. E ao ser afastada do arraial, ela ficava fora do convívio, fora do relacionamento que o autor vai chamar do povo de Israel. Ao apresentar a sua oferta e ser recebida por Deus,
quando aquela oferta era toda consumida, o fogo consumiu todo, significava que foi recebido, houve o momento em que foi aceito. Então essa pessoa ela era reintegrada ao convívio. E com isso também, além de ser encoberto os seus pecados, ela também era reintegrada à convivência social, bem como ao culto, porque na verdade entendemos que a parte mais difícil de qualquer semita desse tempo não era somente ficar fora do arraial, lógico que isso significava também uma dor, mas ficar fora do culto, do momento de adoração, era realmente extremamente difícil. O Salmo de número 42 é um dos retratos existencial dessa alma batida, porque ele diz que lembrava de quando as pessoas iam migrando para o culto e ele, por alguma impossibilidade, não podia estar exatamente nisso que era essencial para a vida dele, que era o culto. Então, esse momento da reconciliação de Deus e de Israel, ali uma vítima inocente era completamente queimada e consumida, o restando apenas o sangue colocado numa pequena pia e encaminhado ao lugar santíssimo, a qual depois era aspergido sobre o propiciatório. De tudo aqui, o que eu quero lembrar-los aqui agora é exatamente esse momento onde que a gente for, após ser consumido, esse sangue derramado, essa pessoa era reconciliada. Paulo descreve isso muito bem quando diz que nós fomos reconciliados em Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa oferta tanto reconciliava o povo a Deus no que tange a ira, porque ela era amenizada, ela era aplacada, esse pecado passava por um período de estar encoberto, e ele retornava ao convívio do seu povo e do seu grupo familiar, do seu clã ou sua tribo. No que toca à reconciliação nossa, nós entendemos que Jesus Cristo faz esse papel com extrema maestria, porque Paulo conhece isso não somente por descrever, mas eu costumo sempre dizer que eu gosto de Paulo porque ele também diz isso a partir do seu próprio conhecimento na experiência vivida da reconciliação. Porque ele sabia quem ele era, o homem pecador que ele era, e quando ele recebe Jesus, quando Jesus o chama, ele na verdade passa por esse processo da cruz. Passa pelo processo do altar, dos 4 chifres, e ele então transfere para Cristo toda a sua culpa, e automaticamente, como essa morte foi única, ele já recebe automaticamente o perdão. E aí ele é reconciliado. Primeiro ele é reconciliado com Deus através de Cristo, é reconciliado em Cristo, e ele é reconciliado consigo mesmo, e ele também é reconciliado com a vida, no sentido de que ele pode agora se relacionar tanto quanto que eles já chamavam da seita dos nazarenos, bem como ele já poderia também se reconciliar com todos, porque agora ele tem uma visão diferenciada. E é interessante, e aqui para a gente poder passar ao tópico, que ele vai dizer que esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde Deus se encontra com o pecador a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante ao sangue da expiação. Então, só existe esse rito. Então, a cruz, como esse instrumento que era o altar da modernidade, o altar da salvação, ele então, ao receber Jesus Cristo, ele também agora faz esse vivo e novo caminho. E sobre a vida humana está agora essa nova expectativa, porque agora ele diz que encontra o pecador a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo. A partir disso, o autor então agora vai falar sobre as 4 pontas e a redenção. A ideia da palavra nos dá da libertação da prisão do pecado. Aquilo fica no sentido da culpa. Como nós entendemos que a partir do altar,
como havia um dia específico, principalmente o dia do perdão, ele acontecia uma vez no ano, era simples, por uma análise comum, de que as pessoas ficavam carregando por um período, né, a culpa. Eles ficavam caminhando sobre a vida, trazendo exatamente o peso dessa culpa. Então, quando o autor vai trabalhar sobre essa ideia da libertação, o grande propósito do sacrifício era libertar aquela pessoa do peso da culpa, livrá-los daquele momento, porque isso já vinha se arrastando um bom período. E aí ele vai descrever o seguinte: a ideia que a palavra nos dá é de libertação da prisão do pecado. Então, culpa está extremamente alinhado, ela está extremamente entrelaçado ao pecado, porque na verdade é o pecado que gera o estado de culpa. O pecado, na verdade, é a ação da visitação dos desejos da carne ou da visitação do mal que sobrevém sobre a vida, e a partir do resultado da ação, da consumação, o que se instala nesse coração é culpa. E aí o ponto nevrálgico principal da ideia era exatamente libertar essa pessoa, porque libertando-o do pecado, o libertava do peso da culpa. E ele diz: logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. Essa ideia do Gaal, do remidor, aquele que podia comprar o direito daquela pessoa. E é interessante que esse redentor aqui, agora, que era na verdade aquela oferta, era aquele animal inocente, Jesus Cristo toma essa forma, e eu gosto muito dessa ideia aqui, olha, o preço, a morte de Cristo na cruz. Qual era o preço de tudo isso? O preço da redenção é sacrifício. O preço da redenção era derramamento de sangue. O preço da redenção era morrer no lugar do outro. O preço da redenção era esvair o sangue, doando a própria vida. E isso é importante lembrarmos, porque esse é, na verdade, o que o autor vai dizer aqui, ó, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço foi a morte de Cristo na cruz. Então, o que isso vem trazer-nos por memória de significado? Assim como qualquer uma daquelas pessoas, ao terminar o momento cultico, ao terminar a sua entrega, ao terminar a celebração, porque no antigo Israel era um culto, porque era o serviço, não havia um culto estabelecido como dos dias de Salomão, que mudou a temática do culto. Nesses dias o culto era serviço. Então a ação da festa, o momento do sacrifício era um culto a Deus. E ao terminar isso, ele termina livre, ele termina liberto, ele termina sem estar aprisionado tanto ao pecado quanto ao resultado dele, que é então a culpa. Sendo que ele, talvez, a gente não tenha uma análise da mente, né, da ideia desse tempo, eu não sei se ele saía preocupado ou pensando que aquele animal lhe substituiu, era ele que haveria de morrer, porque no que toca a ira de Deus, ela era implacável e ela era para ceifar, mas o animal veio para poder substituir, simplesmente tomar aquele lugar. E aí, essa libertação é extremamente interessante em Cristo e ela tem um significado abrangente, porque nós hoje somos uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Por quê? Porque Ele tomou esse lugar, morreu, significando que a partir de então nós agora vamos viver uma vida de liberdade. Liberdade. E o autor não faz essa referência, mas ela está extremamente linkado à ideia de que se aquele homem do passado, não há nenhuma menção, não tinha uma ideia sobre a penalidade exercida sobre aquele animal,
nós, libertos do peso do pecado e da culpa, temos uma memória de gratidão, aonde nós nos referimos à ceia do Senhor. Por isso que está escrito lá, todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. A libertação do pecado liberta-nos da consciência do mal. E ao homem com a consciência livre, ele tem uma vontade única de estar lembrando da morte e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E, por fim, ele vai trabalhar sobre o altar do holocausto, é uma imagem do Calvário. Ele vai fazer um paralelo, uma tipologia referente exatamente àquele instrumento. Como a gente disse no início, significa exatamente, assim como o altar era um instrumento para sacrifício e o holocausto era o resultado de tudo isso, ele vai trabalhar aqui o altar e o holocausto exatamente como a cruz e o Cristo. A cruz como instrumento e o Cristo como resultado disso, aonde realmente ambas duas, quando elas se fundiam, quando ambas aconteciam, acontecia o ato e o momento perfeito da remissão. Diz assim, no altar do holocausto, o item 1, o lugar do sacrifício. No lugar do holocausto, como visto anteriormente, a vítima inocente era sacrificada. Nos lugares dos pecadores, segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmado no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas o que é interessante entender aqui dentro dessa linha, desse pensamento, é exatamente isso. Você vai dizer aos seus alunos que exatamente o altar era exatamente o lugar onde acontecia o holocausto. Ele era, se a gente pode chamar assim, um instrumento, um utensílio para acontecer o sacrifício. Se retira o altar, não acontece o sacrifício. Se nós retiramos a cruz de Cristo, não há sacrifício eterno em nós. Então, eles estão extremamente interligados, porque para haver o sacrifício com o resultado do holocausto, tem que haver o altar. E esse altar aqui, ele sempre vai estar interligado à ideia. Pensou altar, pensava-se sacrifício. Não tinha como. Era a primeira coisa. Lógico que o sacrifício, ele poderia ser por remissão de pecado, ele era por ação de graças, ele era para purificação. Vários tipos haviam, mas todos eles significavam um sacrifício. Então, ele vai dizer aqui no final que é extremamente interessante, que ele diz, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão. O lugar que foi cumprida de uma vez por todas tal realidade foi o Calvário. Nele, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, foi sacrificado por amor de nós. Então, assim como o altar estava para o tempo da lei, a cruz de Cristo está para a graça de Deus em nós. Assim como o altar recebia aquelas ofertas para encobrir, a cruz recebeu Cristo para imputar, para perdoar para sempre os pecados. Lugar de punição ao pecado. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e sua justiça não deixam o pecado sem punição. Infelizmente, os tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É preciso afirmar que a semelhança ao altar do holocausto ao Calvário foi um lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus deliberou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus, pois as Escrituras afirmam, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A punição do pecado era exatamente, agora, estar ali carregando a expressão da culpa, está interligado. Essa era a punição do pecado. Ele chega ali e aí ele transfere isso. E qual era a punição do pecado ali? Ele teria que ser totalmente queimado. Ao ser queimado, totalmente, aquela oferta foi totalmente queimada,
aquele pecado ele foi destruído, ele foi punido. Jesus Cristo morre e ele, porque a morte dele, na verdade, foi uma forma de consumir. Ele, na verdade, esvai e é como se a oferta fosse totalmente queimada, porque, na verdade, ele se esvaiu, se deixou, tudo dele foi, o seu fôlego de vida foi retirado. E aí, então, o pecado foi punido e condenado em Jesus Cristo. Pois é interessante aqui lembrar-nos, para você ficar isso aqui, porque deve ser o seu norte nesse momento aqui, na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos uma eficaz salvação em Jesus Cristo, pois as Escrituras afirmam. Então, só pode acontecer exatamente essa punição porque ele foi levado até lá. Então, a oferta que é levada leva consigo o pecado. Ao ser destruído pelo fogo, foi um sistema, uma forma simbólica de afirmarmos que o pecado foi destruído. Ser destruído é ser punido. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados e ele então puniu-os na cruz. Então nós fomos agraciados por esse momento. E encerramos aqui a ideia falando sobre o lugar de esperança. A obra do Calvário foi muito superior e mais ampla do que o dos holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita uma nova vida. A obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora para refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso o Calvário é um lugar de esperança. Então, no paralelo à ideia, o lugar de esperança, o altar era um lugar de esperança, bem como a cruz é um lugar de esperança. Esperança, no que tange ao altar, é porque, periodicamente, viria o tempo aonde a criatura, o ser humano, a partir das suas falhas, ela iria lá, entregaria sua oferta, faria toda a transição cerimonial, assistiria e esperaria o resultado, e ali ela tinha uma esperança de que a oferta fosse consumida e o seu pecado fosse perdoado. O lugar de esperança, como cruz, tem um sentido mais amplo, tem um sentido mais significativo, porque a cruz como lugar de esperança é, acima de tudo, um lugar aonde a vida retorna. Aonde a vida retorna. Isso é extremamente interessante. O animal que morre não poderia retornar à vida. Jesus Cristo morre como oferta, mas ressuscita e aí ele dá uma esperança extremamente nova para todos nós. Se eu tinha que morrer para que, pelos meus pecados, Jesus morreu por mim. Então ele morreu para que eu pudesse viver. E eu vivo duplamente numa esperança. Eu vivo na esperança da carne, purificada pelo ato da cruz, pelo altar eterno de Deus em nós, e vivo por uma esperança maravilhosa de que assim como ele ressuscitou, eu também ressuscitarei, nós também vamos ressuscitar com ele. Então, a cruz é um lugar de esperança, por quê? Porque ali morre o velho e ressurge o novo em Cristo. Morreu Jesus Cristo, mas ele voltou à vida, e ao voltar à vida, deixou uma esperança para todos nós. E é interessante, para encerrarmos, dizer aqui, a obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. Por isso o Calvário é um lugar de esperança. Então, assim como o altar estava para o povo do seu tempo, nutrindo neles uma esperança de um encontro e de um perdão, a cruz de Cristo mantém-nos numa esperança extremamente maravilhosa. Como eu te disse, dupla esperança de um pecado perdoado e de uma vida eterna já aqui na carne. Começa aqui, porque o homem aqui vive
esses dois momentos. Vivo é o homem interior, que ele se renova, porque ele é eterno, e o exterior, que tem esperança de que todo dia os nossos pecados estão perdoados. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus mantenha o teu coração em alegria. Espero que você tenha uma aula maravilhosa, eficaz, que você consiga discorrer bem e que você vá além. Essa é só uma pequena ideia, uma síntese para que você possa se nortear. Mas eu tenho certeza que você vai bem mais, vai além, porque além de você ter a palavra, você tem o Espírito Santo de Deus te abençoando. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.